Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Gol Olímpico Podcast, nosso encontro de toda semana com debate, informação e entrevistas com os convidados especiais. Equipe Gol Olímpico sempre aqui a postos com Marcelo Lucena, Murilo Galati e Gabriel Galati na coordenação e edição. Sempre lembrando para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as novidades do projeto Gol Olímpico Podcast nas plataformas e mídias digitais. Meu caro Murilo Galati, tá tudo bem? Olá! Tudo bem, Marcelo? Bom dia, boa tarde ou boa noite a vocês que nos assistem, nos escutam, né? Pelas plataformas digitais, Spotify, Deezer e aqui também pelo YouTube. Mais um prazer imenso gravar o podcast com vocês, Marcelo Lucena, Gabriel Galati. Mais um episódio hoje, né? Com um ex-atleta de nome no futebol nacional, jogou em grandes equipes do Brasil. Está aqui com a gente hoje Ivan Izzo, goleiro, ex-goleiro do Palmeiras, vai falar um pouco da sua carreira e os seus projetos futuros aí no futebol. Izzo, boa noite, bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite do podcast Gol Olímpico. Boa noite a você, Murilo, Marcelo, Gabriel, a todos os ouvintes. É um prazer poder participar e me coloco à disposição aí para o que vocês acharem pertinente aí para que a gente converse. Muito bem, então, mais uma vez, muito obrigado aqui pela participação, Ivan. O teu início na carreira no futebol foi no próprio Palmeiras, né, na categoria de base, e tinha um apelido de Leãozinho, é isso? Exatamente, comecei ali nos meus 13 para 14 anos, né, na base do Palmeiras, e tive a felicidade de, com 17 anos, no retorno do Leão ao clube, né? O Leão, se não me falha a memória, 83, 82, ele saiu do clube, foi Vasco, Grêmio, Corinthians, e nesse retorno dele ao Palmeiras eu já tinha um certo destaque na base e passei a treinar com os profissionais. E o convívio com o Leão foi extremamente importante para a minha formação como atleta, porque naquele período não existia treinador de goleiro, né? Então o Leão foi uma referência e me ajudou muito naquele momento na minha carreira. Nesses tempos, quem que tinha lá de goleiro? O Zete estava nesse tempo também no Palmeiras? Tinha o Zete, tinha o próprio Veloso surgindo ali ou não? O Zete chegou um pouquinho depois, né? Naquele período era o Martorelli, o João Marcos estava saindo, era João Marcos, Zé Luiz, Gilmar e Martorelli, né? E depois o João Marcos saiu, aí ficou o Martorelli, o Zé Luiz saiu, o Gilmar, e aí foi quando chegou o Zete. O Zete, se não me falha a memória, veio do Guarani de Campinas. Aí ele teve aquele lance que ele quebrou a perna. Tu estava no banco de reservas ali, Ivan? Que ele foi contra o Flamengo, né? Aquele jogo? Copa União, isso já foi em 88, né? E o Zete teve uma infelicidade e eu estava no banco aquele dia. Naquele período só podiam 2 substituições, né? E nós já havíamos feito as 2 substituições. O Gaúcho, né, o atacante saudoso Gaúcho, acabou entrando no gol e naquela competição os jogos que terminavam empatados iam para uma disputa de penalidades. E o Gaúcho ainda acabou defendendo 2 penalidades e a gente venceu ainda a disputa dos pênaltis. Tá aí, portanto, Murilo Galati, nosso convidado de hoje, Ivan Izzo, que o representante, né, da escola, da academia de futebol do Palmeiras, né, de tantos grandes goleiros, aí, arqueiros na história do clube. Sem dúvida alguma, né, Marcelo? Aquela grande geração de goleiros que o Palmeiras revelava para o futebol brasileiro, né, não só na época do Ivan, mas antes com o Leão, com o professor Valdir, com o Oberdan Catani e tantos outros lá atrás, né? E certamente o Ivan aprendeu muito, como ele mesmo falou, pegou boas experiências, boas referências com o grande Emerson Leão.
Ivan, na sua passagem pelo Palmeiras toda, você acaba saindo em 92, é isso? No final de 92. Exato. Já se formava aquela equipe da Parmalat, né? A Parmalat chegou naquele ano, né, em 92. Exato. A estreia com a Parmalat, com o uniforme listrado, aquele clássico, foi contra o Cruzeiro, o Palmeiras venceu por 1-0. E o que se via naquela época com a Parmalat chegando ao Palmeiras? Você que fazia parte do grupo, estava no dia a dia. Era uma coisa nova, né, para o futebol brasileiro, essa cogestão com os italianos, essa situação toda. O que se via e o que se esperava desse novo modelo de gestão que entrava no Brasil naquela época? Bom, até aquele momento, né, o Palmeiras, infelizmente, vinha numa fila, né, sem conquistas de título, e aquilo influenciava diretamente no dia a dia do clube, né? Então, a partir do momento da parceria, né, da cogestão, entendíamos que aquela questão de conduzir, de gerir o clube, um clube de italianos, onde o emocional pesa muito, né? Entendíamos que com uma gestão dividida, as tendências das decisões seriam um pouco mais racionais, né? E com o aporte financeiro, né, que a Parmalat traz, e com grande ascendência a atletas consagrados no futebol de exterior, se consegue formar uma equipe vencedora, né, com uma estrutura forte, com grandes atletas, e o título veio na sequência, já no ano seguinte, né? Então, se entendia que a administração, a gestão profissional e principalmente racional faz com que o clube a médio e longo prazo atinja os seus objetivos, né? Sim, sem dúvida alguma. A Parmalat foi um marco, né, no futebol naquela época, né? Como eu disse, já não existia aquela situação e foi onde abriu a porta para muitas empresas investirem. Depois, ali no final dos anos 90, o Vasco fez parceria, o Corinthians fez parceria também, o Fluminense, com a Unimed depois começou também com essa forma. Então, acredito que foi uma boa questão, né, essa Parmalat está entrando no Brasil naquela época, né, para talvez mudar algum sentido, mudar alguma coisa do futebol brasileiro. E o Ivan goleiro, o Ivan jovem, o Ivan com perspectivas ali. Qual que era o objetivo dele quando ele começou no Palmeiras com 14 anos? O que ele sonhava? Como é que era a cabeça do Ivan, ainda mais se tratando com grandes nomes, né, que você trabalhou durante todo esse tempo no futebol? Bom, Murilo, assim, é importante, né, ressaltar, né, porque foi muito engraçado. Eu nunca tive o sonho de ser atleta, né, de virar jogador de futebol, né. Poxa, lá atrás já existiam vários amigos que tinham esse sonho. Meu irmão mais velho mesmo tinha esse sonho, meus primos. E eu, poxa, não tinha eu não pensava nisso, né? E aconteceu naturalmente. Meu pai tinha uma oficina mecânica, eu trabalhava com ele. Eu tinha 13 anos e o seu Aldo de Mauro, que era o diretor do futebol amador da época, levou o carro para arrumar na oficina do meu pai. E meu pai falou, meu filho sempre joga aí na pelada, na rua. E dali marcaram um teste e a coisa se encaminhou, né? Então, assim, a primeira coisa para mim sempre foi de muita alegria de eu estar jogando num clube, um clube que era do meu coração, o coração da minha família, né? Família toda de italianos. Então, para mim, era motivo de muito orgulho de estar jogando num clube do meu coração, o coração do meu pai, né? Meu pai palmeirense. E a coisa caminhou de uma maneira natural. Você tem a ambição, né? Aí, a partir desse momento que você vê que a coisa está encaminhando, com 17 anos,
eu fui convocado para a seleção brasileira de juniores, né, naquela época, hoje sub-20, e entendi que a minha vida estaria encaminhada para esse lado. E aí você é novo, você acaba tomando decisões às vezes precipitadas, né, erradas, né? Eu acho que pela própria imaturidade. E eu poderia, acredito eu, ter chegado a ter uma carreira um pouco mais consolidada, embora tenha jogado em grandes clubes no Brasil, mas eu tenho uma grande frustração de não ter conquistado um título dentro do Palmeiras, né, naquele período. E na entrada da Parmalat, você tem aquela coisa de jogar, quero jogar, quero jogar. E eu me recordo de uma reunião que o primeiro treinador da época da Parmalat foi o Otacílio Gonçalves, de Chapinha, e existiu o interesse do Paraná na minha contratação. E o Chapinha falou: Ivan, fica aí, calma, né? Dê tempo ao tempo, as coisas se organizam naturalmente. E eu acredito, hoje, olhando para trás, né, eu tomei a decisão de sair para jogar, e hoje entendo que foi uma decisão precipitada, porque a partir daquele momento o Chapinha saiu na sequência, vem o Vanderlei, e a partir dali eu nunca mais voltei a defender o Palmeiras, né? Então, acho que foi uma decisão precipitada. Já naquele momento, né, eu entendia isso. Mas, enfim, a minha vida profissional seguiu e, graças a Deus, eu tive sucesso também em outros grandes clubes do Brasil. E eu acho que é o destino, a gente tem que passar, tem que reconhecer os erros, para que a gente possa evoluir como ser humano e como profissional, né? Essa passagem do Otacílio, né, ele vem com o primeiro nome para assumir a Parmalat, ficou pouco tempo ali, né, um ano e pouco talvez. E o Palmeiras foi vice-campeão paulista, né, Ivan, em 92. Já com a Parmalat, no primeiro ano, já perdeu para o São Paulo a final, depois ganharia o ano seguinte, depois 94 também, e se tornaria bicampeão paulista. Ali se montava, né, Ivan, já que estamos falando um pouco daquela geração, ali se montava já o grande time. Naquele ano, 92, chegou o Zinho, chegou o César Sampaio, o Mazinho também já tinha vindo do Vasco, o Evair voltando da Itália, né, a espinha dorsal do Palmeiras se montava ali para as futuras conquistas. E você, enquanto goleiro dessa equipe, com outros grandes nomes, o Sérgio estava lá, Veloso, o Marcos, talvez com 17, 18 anos. O Marcos cabeludo, né? O Marcos com o cabelo do Chitãozinho Chororó. já se via o Marcos, esse ídolo que ele foi, o Ivan, em questão de qualidade, já sabia que o Marcos ia chegar a hora dele ou estava muito cedo ainda ali? Como é que era a convivência com os mais jovens? Bom, primeiro, Murilo, a importância, né, da sequência do trabalho, né? No primeiro momento, em 92, se perde o campeonato para o São Paulo, mas o trabalho tem sequência, né? E aí se reforça com a chegada de alguns outros atletas e no ano seguinte se conquista, né? Até então, né, e eu até vou citar o exemplo de 86, quando nós perdemos o título para a Inter de Limeira. Eu era um garoto, 19 anos, 20 anos, eu, Toninho Cecílio, enfim, Denis, que acabou sendo, né, responsabilizado pela derrota naquele ano. A cada insucesso se alterava todo o grupo de trabalho, não só de atletas, comissão técnica e às vezes até da diretoria. Então se quebrava até uma sequência de coisas positivas, né? E com a chegada da Parmalat isso se alterou. Teve um insucesso no primeiro ano da disputa do Paulista, mas a sequência do trabalho permaneceu e a conquista vem no ano seguinte, né? Então acho que isso é importante a gente ressaltar, até mesmo nos dias de hoje, né? Onde se cobra muito o resultado, ou você serve quando ganha ou você não serve quando perde, né?
e ninguém exalta exatamente o trabalho que é feito, independente do resultado final. Hoje se analisa só se o time ganhou ou se perdeu, né? Bom, e aí em relação ao Marcos, ele chegou garoto, realmente cabeludo, né? Eu também era naquela época, né? Não como ele, né? Mas já se via, primeiro, o ser humano, né? O Marcos, desde garoto, sempre foi com uma essência muito positiva, né? Aquele cara que todo mundo quer estar ao redor, né? Do prazer da convivência. E segundo, da capacidade que ele tinha já de muito novo, muito garoto, e chegou onde chegou por méritos, né? Um menino esforçado que trabalhava. E eu acho que essa convivência que se tinha, né? Acho que foi sempre o grande segredo do Palmeiras formar grandes goleiros, né? Porque eu lá atrás, a minha convivência com o Leão, Gilmar, João Marcos, depois Zete, Veloso, Sérgio, aí vem o Carlos, que foi contratado nesse meio tempo, Sérgio, César, Marcão, depois na Parmalat ainda foi contratado o Gato Fernandes, né, que era o pai do Gatito hoje do Botafogo. Sim, sim. E eu acho que se quebrou um pouco essa sequência do Palmeiras ser um clube formador, principalmente dos goleiros, com a venda do... Puta, eu estava com o nome aqui... Do Cavalieri. Cavalieri, do Diego Cavalieri. Em 2009. Exato, se quebra essa sequência dos goleiros formados dentro do clube, que tiveram que talvez precipitar um pouco, né, o Deola, o Bruno, e essa sequência foi quebrada, né, com a contratação do Jailton, do Praz. Mas eu acho que o grande segredo realmente do Palmeiras ter sido um grande formador de goleiros foi essa convivência com os garotos formados da base, com goleiros já consagrados dentro do clube. Eu concordo com o Ivan nesse ponto. Quando vende o Cavalieri à época, eu lembro um pouco, que só diziam que só vendeu o Cavalieri porque o Bruno era melhor e estaria subindo ao profissional, né? Então conseguiria manter o nível ali com o Bruno, sendo o substituto do Marcos assim que o Marcos aposentar. O que acabou acontecendo, o Bruno ainda ganhou 2012 a Copa do Brasil, mas com aquele rebaixamento no mesmo ano acabou ficando um pouco mais difícil. Depois o DO também tentou trabalhar ali, já com um pouco de insucesso, né? Tá aí, Marcelo, então, Lucena, o Ivan falando do seu início, da sua história no Palmeiras, o início da Parmalat, e fica à vontade aí para dar sequência ao programa. Não, espetacular. Eu estou vendo, inclusive, aqui uma foto do primeiro ano da Parmalat aqui, os 4 goleiros aqui, sensacional. O Carlos, o Ivan, o Marcão, né, e o Sérgio. Realmente era um elenco formidável. Inclusive, nesse time aí tem o Dorival Júnior. E, Ivan, como é que surgiu essa parceria com o Dorival, né? Vocês jogaram juntos, trabalharam depois juntos, né, como auxiliar e técnico. Era desde aquela época vocês já se davam bem ali, já combinavam, já tinha essa ideia de treinador? Como é que surgiu essa parceria com o Dorival Júnior, ou só o Júnior na época de jogador, né? Na época era o Júnior, né? Bom, em nenhum momento tínhamos essa perspectiva de um dia virarmos, né, parceiros numa comissão técnica, né? Existia uma relação próxima, né, de amizade de dois atletas, até minha família com a família dele, né? Então existia um convívio fora de campo. E depois, eu não me recordo da sequência dele depois que ele saiu do Palmeiras. Nós fomos nos reencontrar em 2001 no Santo André. Ele já tinha encerrado a carreira, ele era auxiliar do Luiz Carlos Ferreira e eu ainda jogava. Eu sou mais novo, eu ainda jogava. E na sequência ele vai com o Muricy para o Figueirense, em 2002. E na época o Figueirense estava precisando de um goleiro e ele me indicou e eu acabei sendo contratado. O Muricy sai no final daquele ano
o Inter de Porto Alegre, aí onde ele tem um sucesso grande, né, o Muricy no Inter, e o Dorival fica, né, o Júnior fica um pedido do Paulo Prisco Paraíso, na época presidente do Figueirense, e ele fica como auxiliar da casa, né? E na sequência, 2004, ele tem a oportunidade de assumir o Figueirense como treinador, e vem o convite, né? Eu ainda atleta, para nós iniciar, para ele vem o convite para eu ser o parceiro dele, como auxiliar técnico dele. Isso se inicia em 2005, e, enfim, nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que nós atingiríamos o que nós atingimos, né? Foi uma parceria aí de 10 anos e praticamente com um título por ano, né? Ou 2 títulos no caso do Santos, no caso do Vasco. Enfim, então foi uma parceria bastante vitoriosa, assim. Ivan, e aí tem aquele episódio com o Neymar, né? Que aconteceu em 2010. 2010. De fato, como é que foi isso, a situação à época? O Neymar, foi aquele episódio do pênalti, que ele discutiu com quem estava na beira do campo à época ali, com... Não, o problema foi com o Dorival, né? Com o Dorival, né? Existia antes de todos os jogos, né? Existia ali decisões em relação a batedores de pênalti, escanteio, posicionamentos ofensivos, defensivos. E naquele dia havia sido definido que se existe esse pênalti, quem seria o batedor seria o Marcel. E aí saiu o pênalti, o Marcel foi pegar a bola, existiu aquela discussão de quem ia bater, o Dorival se posiciona dizendo que era o Marcel, e o Neymar acaba se rebelando e aí gerou toda aquela polêmica lá, né? Enfim, aí pós-jogo se chega no vestiário, existe uma discussão, que coisa de vestiário, não fui eu que criei o problema, né? Eu me envolvi na intenção de separar a discussão que estava acontecendo e acabei sofrendo alguma consequência. Enfim, infelizmente naquele momento acho que se inverteram as coisas, né? Acho que o interesse falou maior e nós acabamos na sequência saindo do clube. Desse episódio aí, Galate, eu lembro em 2010, no primeiro ano do Neymar, né? Principalmente acho que o René Simões, na época, né? Estão criando um monstro, né? Essa personalidade, esse comportamento do Neymar, que foi enfim, a pá da cal aí para o trabalho do Dorival e do Ivan à época no Santos. Exato. O René era o treinador, o jogo era contra o Atlético Goianiense. Contra o Atlético Goianiense, né? E o René era o treinador do Atlético. Sim, eu lembro bem dessa declaração do René Simões, que a cada situação depois, né, alguns anos que o Neymar fazia de rebeldia, o pessoal com a internet já em alta, né, com meme já criado, se criava muito esse meme aí, você está criando um monstro, e a cara do René falando, né, toda a situação que dava os problemas do Neymar aí, independente da qualidade técnica que ele tem, não se discute isso em lugar algum, né, ainda acredito que faltou sim ali maturidade dele, apesar de ser jovem, para entender toda a situação, entender que tinha um comando, né? Todo time tem um comando, o treinador é o comando da equipe na beira do campo, né? E infelizmente houve essa situação com o Ivan, com o Dorival, e não só com eles, como com tantos outros aí que já passaram por isso. Ivan, você sai do Palmeiras em 92, então, né? Você já citou que foi para o Paraná Clube para poder jogar, ter mais oportunidades. E a partir do Paraná Clube, a carreira foi para onde? Como é que foi? Você conseguiu, vamos dizer assim, seguir o que você queria após o Paraná, ou você ainda tentou, de alguma forma, retornar ao Palmeiras? Já falou aí no depoimento seu que talvez queria voltar ao Palmeiras, teve vontade de voltar ao Palmeiras e não conseguiu, né, depois disso. Eu segui Paraná, né? Foi o meu primeiro clube, depois Sport Recife,
e eu era emprestado, né? Então, quando eu retornava, no meu primeiro retorno pós-Paraná, existia até o interesse do Paraná naquele período, só que ainda existia a lei do passe, né? Então, meu vínculo era do Palmeiras, eu não definia a minha vida, né? Quem definia meu destino era o clube. E só que o Paraná não tinha condições, né, de arcar. E quando eu retorno no meu primeiro empréstimo, já era o Vanderlei, o treinador. E numa conversa muito rápida com o Vanderlei, ele já tinha os atletas com quem ele queria trabalhar, e eu não fui nem me autorizado a treinar com o elenco profissional, né? Eu passei a treinar com as categorias de base, aguardando um novo empréstimo. Então, como eu disse no início, né, eu tinha a intenção de jogar para poder voltar valorizado para o clube, né? E, infelizmente, isso não aconteceu, e eu acabei tendo uma carreira paralela junto ao clube, né? Então, o meu vínculo ficou com o Palmeiras, mas eu sempre era emprestado a outros clubes, né? Então, por isso que eu falei que talvez tenha sido, talvez não, né? Foi uma decisão precipitada minha, naquele primeiro momento, quando a Parmalat chegando ao clube, eu fiz a opção de ser emprestado para poder jogar, né? Aí eu nunca mais consegui voltar ao clube. Isso que aconteceu com você, aconteceu também com o Veloso, né, e com o Sérgio. O Veloso foi para o Santos, né, em 93, depois ele retorna em 94 ao Palmeiras, já com mais experiência, e o próprio Sérgio também, depois, 95, 6 ali, ele vai para o Flamengo, para a Portuguesa, até para a Inter de Limeira, né, eu lembro dessa participação dele na Inter, para depois voltar ao Palmeiras em 98 e ficar ali até aposentar junto com o Marcos, né, nos anos 2010. Exato. Ivan, e essa questão toda, vamos voltar um pouquinho, é legal falar isso da Parmalat, né, porque ficou marcado isso, né, e você viveu ali. Mas, Galate, só interromper rapidinho, porque teve empréstimo ali no final dos anos 80, no final da década, para o Bandeirante em Birigui, né, Ivan? Isso aí eu era garoto, né? Foi o meu primeiro garoto. Eu estava com 20 para 21 anos. Eu fui disputar um Paulistão e aí no final eu volto para o Palmeiras, né? Foi o meu primeiro empréstimo, né? E aí é onde eu fico. Quando eu sou emprestado, o titular era o Martorelli. Quando eu volto, é o Zete que já está jogando. O Zete que já... Foi aonde aquele ano que o Zete... Eu não lembro quantos jogos ele ficou de invencibilidade, mas ele teve uma sequência grande sem levar gols, né? Não sei se vocês vão se recordar disso aí, né? Sim. E aí tem a dispensa ali pelo Nelsinho Batista, ali no 91, isso aí, né? Foi 91. Antes ainda da Parmalat, né? Antes da Parmalat. Eu sou reintegrado, no caso aí do afastamento, somos 4, né? Eu, Evair, Jorginho e Andrei, né? Enfim, não vou entrar nesse mérito, né? Foi uma coisa negativa para mim, mas quando a Parmalat volta, o Nelsinho sai, chega o Otacílio, eu e o Evair somos reintegrados porque nós pertencemos ao Palmeiras. Nós ficamos 5 meses, eu acredito, afastados, por uma questão interna que depois o tempo mostrou, né? Mas até aí você é responsabilizado naquele momento, né? E o Jorginho e o Andrei acabaram não sendo reintegrados porque eles não pertenciam ao clube, né? Então, e aí o Evair permanece, dá sequência, é o grande nome da conquista do título de 93. É o 12 de junho, né, Galate? 12 de junho de 93. Ô, Ivan,
Minha pergunta era sobre a convivência na Parmalat, no dia a dia ali, com o eterno, né, vamos dizer assim, o eterno presidente Mustafa Contursi. Tem palmeirense que ama, tem palmeirense que odeia, mas não pode se negar que o Mustafa foi importante nessa época do Palmeiras, e até hoje, lá com o nome dele, que tem ao redor do para sempre Palestra Itália, né, no Parque Antártico. Eu acho que o Palmeiras teve grandes presidentes, né? Eu lembro lá de trás do seu Nelson Duque, né? Foi, acho que o meu primeiro presidente profissional. Depois o Faquina, né? Carlos Bernardo Faquina Nunes. E eu acho que todos tiveram a importância, né? Acho que o Mustafa ficou marcado. Assim, sempre a minha relação com ele foi muito próxima, né? Um cara muito frio, assim, racional, né? Não frio no sentido negativo, mas racional nas decisões, né? E a administração dele ficou marcada porque foi com ele que se chega a Parmalat no clube e o Palmeiras volta a ser campeão depois de tanto tempo, né? Então, sem dúvida nenhuma, um vínculo extremamente vencedor que ele carrega na época que ele era o presidente do clube. Mas, Murilo, em qualquer atividade, né, o atleta profissional, o diretor de futebol, o presidente de clube, que lida com emoções, né, você sempre vai ser amado ou odiado, treinador, goleiro, né? Hoje, às vezes eu encontro torcedores que me elogiam e outros que me criticam, né? Então, isso faz parte, né, da nossa vida, né? Você que tem uma vida profissional exposta, né? Você acaba agradando uns e outros não, né? Infelizmente, faz parte da nossa vida, né? Como diz o ditado, né? O atacante, se ele errar, não acontece nada. Né? O goleiro, se errar, causa um pequeno problema aí para a equipe. Nossa, você sabe que essa semana, desculpa fazer uma brincadeira. Imagina. Eu participei de um evento em Recife, um campeonato de Master, e uma mãe de um garoto veio conversar comigo, palmeirense, e que o menino queria ser goleiro. Eu falei, olha, pensa bem, porque comparativo, né? Comparativamente, goleiro e atacante, né? O maior salário é do atacante, a maior responsabilidade é do goleiro, né? Então, faça a sua escolha, né? Você citou aí num dos nomes, né? Citou até mais de uma vez o Gilmar. O Gilmar que jogou a final contra o Guarani em 78, né, naquele jogo que o Leão vai expulso em Campinas, né, de uma forma palmeirense lembra até hoje. O Leão foi expulso no Morumbi. Ok, perfeito. E o segundo jogo era em Campinas. Isso, verdade. O Gilmar, eu trabalhei com ele, né, como auxiliar e preparador físico do Gilmar. Tive essa oportunidade de trabalhar 6 meses com ele. Ele assumiu uma equipe aqui no sul de Minas, onde a empresa dele era gestora, né, da equipe, dos meninos, e ele veio para assumir a equipe. Eu, na época, iniciando a minha carreira no futebol, como preparador físico, tive a felicidade de trabalhar com o Gilmar, conhecer, conviver com ele o dia a dia. Uma pessoa fantástica, cheia de história para contar, super engraçado. E a gente fez um bom trabalho aqui no sul de Minas. Você falou do Gilmar, eu lembrei dessa passagem aí. Ô Murilo, você sabe, assim, eu era muito garoto, né? E eu, palmeirense, e as minhas primeiras lembranças de ver o Palmeiras jogando, né? Que meu pai me levava no Parque Antártico de moleque, era o Gilmar jogando, né? A minha primeira lembrança era o Gilmar e não o Leão, né? E quando eu começo a treinar no juvenil do Palmeiras, o goleiro titular era o Gilmar. Tá. E eu continuo com a mesma opinião, porque era um grande goleiro, né? Um grande goleiro. Sim. E também ficou, acredito eu, nunca conversei com ele sobre isso, mas nesse período sem conquistas, né? Então, acaba
não sendo valorizado como se devia, né? Porque era um grande atleta formado dentro do clube. E eu lembro, eu muito garoto, e no nosso vestiário lá da base, tinha uma foto dele dentro do vestiário do Parque Antártico. Eram Palmeiras e Corinthians, e ele estava cortando um cruzamento, aqui não vai ter como mostrar, né? A foto era ele e o Sócrates. E assim, o Sócrates parado assim de pé, né, com os pés no chão, olhando para o alto, o Gilmar cortando o cruzamento, a cintura do Gilmar estava na cabeça do Sócrates, né? Então, para ter uma noção de quanto ele havia saltado, né, para cortar o Sócrates cruzamento. tem 1,90 de altura, né? O Sócrates era grande. Então, assim, o Gilmar era um goleiro que tinha uma força muscular muito grande, um goleiro muito forte, muito bem preparado, né? E ele me marcou, né? Assim, porque eu garoto, foi a minha primeira referência como goleiro, né? E talvez ele tenha o mesmo sentimento que eu, né? De ter deixado o clube sem conquistar um grande título, né? Porque, infelizmente, foi aquele período que nós atravessamos dentro do Palmeiras. O Gilmar, sem dúvida, é uma grande pessoa, um cara bacaníssimo, né? Até me deu a primeira oportunidade, agradeço muito a ele, sempre que eu posso, mando alguma coisa. Ele não mexe muito com rede social, o Gilmar não tem Facebook, não tem Instagram, mas eu conheço o menino que trabalha com ele e sempre manda uma mensagem sempre que dá. Mas, Ivan, já que você citou o Gilmar, o Leão no início, tirando os dois assim que você trabalhou, você conviveu e era a sua inspiração que você falou, algum outro goleiro na época que você se inspirava, que você sempre que estava jogando na televisão você parava para assistir, tinha essa referência, esse nome na sua história? Não, confesso que não, Murilo. Assim, eu sempre tive esse vínculo muito, muito forte com o Palmeiras, né? E me recordo assim, né, que a referência minha de futebol era o clube, era o Palmeiras. Meu pai, minha mãe, né, nós éramos sócios do clube. Eu lembro que nas férias passávamos o dia nas piscinas e eu pedia para minha mãe ficar na arquibancada para ver os jogadores ficarem treinando, né? Então, assim, a minha referência sempre foi o pessoal do Palmeiras, né? Então, você vê que as minhas lembranças, né, mesmo antes de eu iniciar como juvenil do clube, eu já tinha um vínculo, né, de acompanhar o treinamento, acompanhar os jogos, né, aquela final contra o 15 no Parque Antártica, né, 15 de Piracicaba, se não me falha a memória, uma quarta noite, acho que foi gol do Jorge Mendonça. Enfim, então... do Palmeiras, né? Exato. Exato, daquele período, né? Eu estava com meu pai nas cobertas ali da Turiaçu, né? Enfim, então o meu vínculo sempre assim de goleiros, até que eu sempre foi dentro do clube, né? Então eu lembro muito de João Marcos, né? Não só Gilmar e Leão, mas Zé Luiz lá atrás, que não teve, né, tanta exposição, João Marcos, Martorelli, que também marcou, fez uma grande competição, aquela de 96, onde a gente perdeu para a Inter de Limeira. Enfim, o Palmeiras sempre teve, desde muito novo, esse vínculo com a minha família, né? Tá aí, Marcelo, as histórias do Ivan, né, referente ao Palmeiras, ao Verdão de Parque Antártica. Sensacional, estou aqui ouvindo, apreciando. É bom demais relembrar essa época dos anos 80, 90, a história gloriosa do Palmeiras. Semana decisiva, né, para a Sociedade Esportiva Palmeiras. No sábado aí, mais uma final de Libertadores. Como é que o Ivan está vendo a preparação da equipe, o trabalho do técnico Abel Ferreira, os zagueiros, né, hoje disponíveis no elenco? O Palmeiras vem forte para essa decisão. O Flamengo também é uma equipe bem compacta, né, forte também, treinada pelo Renato Gaúcho. E aí, Ivan, vem mais um título aí, o biconsecutivo da Libertadores pro Verdão? Estamos torcendo, né? Estamos torcendo. Um jogo extremamente difícil, né? Acredito que o Flamengo tem um poder de fogo muito grande, né? Um ataque
que realmente define, né? Mas o Palmeiras tem ultimamente ficado muito desde, né, da contratação do Abel, tem sido feliz aí nas decisões pela estratégia que se usa, né? Então é um jogo só, eu acho que está aberto, né? A decisão está em aberto. O Palmeiras acredito que fez uma boa preparação. Essa semana aí teve muita polêmica, né, em relação ao fato do Abel ter poupado, né, grande parte do time contra São Paulo. O resultado final, né, se tivesse sido positivo, como foi ontem com o Atlético, eu acho que as cobranças não viriam, né? Enfim, infelizmente a gente vive hoje um momento no futebol que o trabalho só é julgado pelo resultado final do jogo, né? Então você venceu, o seu trabalho foi bom, você perdeu, o seu trabalho não serve, foi ruim, né? Eu acho que a gente tem que analisar o todo, né? E o Abel, desde que foi contratado, tem demonstrado que existe uma coerência em relação ao trabalho dele. Às vezes as decisões que se tomam, elas não são 100% perfeitas, às vezes em algumas decisões você vai errar, mas faz parte da vida, né, em qualquer função profissional. Então, eu acho que é importante a gente ter um pouquinho de cuidado, né, principalmente aí quem analisa o futebol, não analisar só o resultado final do jogo, mas analisar todo o processo de trabalho. E, enfim, eu acho que as duas equipes chegam fortes na final. Como eu disse, o Flamengo tem atacantes mais decisivos, não é? Mas o Palmeiras tem estratégia e tem bons jogadores, tem atacantes também que podem, numa jogada, numa velocidade, definir o jogo. Então, acho que vai ser um jogo nervoso, um jogo tenso, um jogo equilibrado. E no futebol tem uma coisa que também a gente não entende muito, mas às vezes a bola bate na trave e entra, e outra bate na trave e sai. Então tem um imponderável também, e a gente só vai saber depois das 19 horas de sábado, né? Então espero, até para a alegria, né, dos palmeirenses, do meu pai. Meu pai é tão palmeirense que ele não consegue nem assistir, nem ouvir o jogo. Ele só vai ouvir o resultado. Aí ele fala, quanto foi o jogo? Ganhamos? Aí ele liga o rádio e ouve tudo que fala do jogo, mas durante ele não quer saber, né? O Ivan, então o seu pai não é palmeirense, ele é palestrino. Palestrino, exatamente. Palestrino. E é engraçado, Murilo, até vou contar uma história. No prédio que ele mora em São Paulo, tem um cara que é palmeirense também, que ele não sabe quem é, mas que todo gol do Palmeiras o cara toca corneta. Então ele espera a corneta tocar para saber como é que tá indo o jogo, entendeu? Aí quando a corneta não toca, ele fica preocupado. Aliás, por falar em palestra, o Ivan participou da festa de despedida do antigo palestra, né, Ivan? Foi, 2010. 2010. Como é que foi a sensação de colocar o uniforme e ir ao campo de novo? Sentiu a pressão do torcedor? Foi bacana. Você resgata, né, memórias, né, desde muito novo, né? E principalmente também pelo carinho do torcedor, né, de você pisar no Parque Antártica e mesmo sem ter tido uma história vencedora, né, de conquista de título, que isso que marca, né, o profissional ao clube, ter seu nome gritado, né, pelos torcedores, né? Então, para mim foi muito, muito bacana, né, porque eu senti esse carinho do torcedor mesmo, sem eu ter marcado meu nome na história por uma conquista de título. Agora, aqui eu vou deixar uma pergunta meio polêmica, porque, assim, o Ivan torcedor, o Palmeiras é campeão mundial ou não? Esse título de 1951, que a mídia, os torcedores rivais tanto falam,
ainda está na incógnita aí na história. Afinal de contas, é mundial ou não, Ivan? Bom, a FIFA declarou o Palmeiras campeão, não foi? Então é campeão. Fim de papo. Pronto. Tá aí, Galate. Então, esse polêmico 51, né? Que o Palmeiras finalmente, agora, se conquistar o tri da Libertadores, pode ganhar um campeonato mundial da FIFA, né? Quem sabe aí no final de... Vai ser em fevereiro, né, Galate? Na verdade. Sim, mundial. Em fevereiro. Em fevereiro, né? Se ganhar aí o tri da Libertadores, classifica aí para o Mundial de Clubes. Exato. O palmeirense eu não sei mais qual que é a sensação dele hoje em dia com a questão do Mundial, né? Porque assim, o Atlético também não tem Mundial, o Cruzeiro não tem, o Vasco não tem, só que só o Palmeiras que é lembrado pela piadinha, pela brincadeira entre torcedores, né? Então assim, acho que o palmeirense já calejou, já não preocupa tanto, prefere ganhar 4 Libertadores do que um Mundial, entendeu? Enfim. Então, assim, fica para torcer. Antigamente tinha o foco do Corinthians, que não tinha Libertadores, né? Sim, aí ganhou também, acabou a piada, né? Então, tem isso. O futebol tem que ter essa rivalidade. Aí com certeza, daqui a pouco, após a conquista do Palmeiras, vão atrás de outra piada, né? Com certeza. Sem dúvida. Mas assim, Ivan, não sei o que você pensa, mas se realmente a FIFA fizer o que está dizendo que vai fazer, o Mundial com 24 clubes, o sul-americano que ganhou, beleza, não vai ganhar nunca mais, né? Imagina numa competição com 16 clubes europeus, 8 da Champions e 8 da Liga Europa. Vai ficar muito mais complicado. A tendência que dificilmente um clube, eu não vou dizer nem brasileiro, né, um clube sul-americano, né? Sim. O poder de investimento dos grandes clubes da Europa é muito maior, né? Eu estava assistindo aqui antes de entrar City, né, Manchester City e PSG. Pô, é uma seleção de cada lado, são os melhores de cada país, pô. Como que você vai competir com isso, né? O ataque do PSG, Neymar, Messi e Mbappé. Pô, não tem, né? Com todo o respeito, né? Assim, a gente, todo mundo fala, é o melhor futebol, o Brasil está em decadência. Não é questão que o Brasil está em decadência, eu discordo totalmente disso, né? O Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil, onde várias equipes podem conquistar, é um campeonato muito equilibrado. Só que os melhores jogadores estão na Europa, né? E o poder de investimento é alto, então você não pode comparar um campeonato ao outro, até mesmo pelo poder de investimento que existe na Europa, né? Com certeza, sem dúvida alguma, comparar hoje o nível do futebol europeu, tanto financeiro quanto técnico falando, e com o brasileiro, até com o sul-americano mesmo, porque se você tirar os clubes do Brasil, o Boca e o River, não tem mais, vamos dizer, um bicho-papão na América do Sul, igual tinha o Nacional, tinha o Peñarol, tinha o Cerro Porteño, tinha até a própria LDU uns anos atrás. Exato. Tem mais, né? Não tem mais. Não tem mais. Tanto que os últimos campeões sempre ou é Argentina ou é Brasil, né? Sim, salvo algumas exceções aí. E a tendência é essa, né? A tendência é essa. É essa, exato. Ivan, as duas finais, desculpa te cortar, Murilo, imagina, mas você vê esse ano, a decisão sul-americana, 2 times brasileiros, e a Libertadores, 2 times brasileiros, né? Então, o ano passado também foi 2 brasileiros. Então, não é que o futebol brasileiro perdeu, né, qualidade, eu discordo totalmente. Eu acho que a gente vive um momento no Brasil onde tudo que é relacionado ao futebol, ao treinador, ao atleta, tudo é negativo, né? Tudo é negativo. Cara, é impressionante. O Tite está fazendo um grande trabalho no Brasil, não presta, negativo. Vai pegar uma grande da Europa. Pô, vamos valorizar um pouquinho também o nosso produto, né? Vamos valorizar o nosso atleta. Claro. Né? O jogo da Bélgica, a Bélgica teve 25 minutos superior ao Brasil, o resto do Brasil foi superior. Enfim, e se joga no lixo todo um trabalho por conta de um resultado, né?
Então, eu acho que está na hora da gente dar um passinho para trás, começar a enaltecer o que a gente tem aqui, valorizar o nosso produto, que foi isso que fez com que a gente fosse campeões mundiais, e toda a seleção europeia nos respeita. Aqui dentro que a gente não se respeita, parece que é mais fácil criticar do que enaltecer, né? Perfeitas suas palavras, eu compartilho delas da mesma forma. E você que jogou nos anos 80, 90, vamos dizer assim que eu também acompanhei um pouco dessa época, eu sou de 88, então eu peguei os anos 90, 2000, quase tudo. Marcelo também, né, da mesma geração. Você é saudosista também, como nós somos, de olhar para trás e ver aquele futebol dos anos 80 e 90 em comparação com o de hoje? E, além disso, hoje em dia, na sua opinião, ainda existe aqueles 13 grandes clubes do Brasil, como existia lá atrás, quando se fundou o Clube dos 13, e sempre tinha pelo menos 10 opções de campeões no brasileiro? Você acha que hoje mantém isso? Ou hoje já se perdeu muito e está bem distinto os melhores dos piores no Brasil? Bom, boa pergunta, Murilo. Em relação ao saudosismo, sim. Eu sou, e vou te dizer principalmente o porquê, né? O futebol naquele período lá, quando eu comecei, não vou falar dos anos 80, vou falar dos anos 90, já meu primeiro ano como profissional. O futebol ainda era meio apaixonante, né? Não era um grande negócio, né? O futebol, a gente tinha vínculos, né? E eu me recordo que todo profissional do Palmeiras, na base, eram ex-atletas, né? Minuca, seu Vicente Arenari, Cabralzinho, desculpa, Cabralzinho não, me fugiu o nome agora, Romero, bom, me fugiu o nome, desculpa. Então você criava vínculo com o clube, né? Você via os grandes ex-atletas e aquilo criava um vínculo com o clube. Você tinha, antes de mais nada, um prazer e um respeito por aquela entidade, né? E com a transformação do futebol num grande negócio, o atleta perdeu esse vínculo com o clube, né? Ele vira uma parte do negócio, né? Então, hoje você vê poucos atletas, né? Acho que com exceção, acho que foi o último, o Rogério Ceni, que jogou, e o Marcão, né, que jogaram só em um clube, né? Naquele período, não, isso aí acontecia de uma maneira, era normal, né? Um atleta iniciar e terminar, né? Num grande clube do Brasil. Então, eu acho que isso se perdeu um pouco, né? Esse vínculo do atleta com o clube, né? E eu acho que a partir daí o futebol direciona por uma coisa mais fria na relação atleta, clube, torcedor, né? Fica uma coisa um pouco mais distante. Naquele período, era óbvio que pela proximidade das pessoas você tinha uma relação maior com o torcedor, né? E a relação era ali embaixo da arquibancada do Parque Antártico. Hoje existe também esse distanciamento, né? Então eu sou saudosista nesse sentido, e sem contar também os grandes jogos que se tinha, né? Fiore e Gilhote narrando, que eu ficava ouvindo no rádio, aquilo era marcante, né? Enfim, grandes ídolos, né? Então, hoje, os ídolos se vão, né? Eles trocam de um clube para outro de uma maneira muito mais rápida, né? Então, sim, eu entendo que esse processo, né, dessa transformação do futebol num grande negócio,
Eu acho que esse glamour que existia, né, desse vínculo com os clubes se perdeu, né? E qual que era a sua outra pergunta, Murilo? Desculpa. Em relação do Brasil, ainda existiam os 13 grandes clubes? Isso aí para mim está muito claro que não, né? Hoje em dia é o poder de investimento, né? E a gente fala os 3 que estão liderando hoje o campeonato e o Red Bull também, né? Com uma potência, né, por trás financeiro, né? Então, hoje, né, eu acho que uma coisa puxa a outra, né, nessa questão do saudosismo que eu falei, e a questão do poder poder financeiro, né? Hoje, você vê algumas boas equipes que têm um investimento menor fazendo boas campanhas, né, mas para se conquistar, o investimento tem que ser maior, né? Então, hoje, Atlético, Palmeiras e Flamengo são as 3 maiores equipes do Brasil pelo poder financeiro. Tá aí, essa é a opinião de muita gente, né, Ivan, hoje em dia. Até o Marcelo brinca bastante que o medo nosso, né, que acompanhamos o futebol brasileiro desde os anos 90, lá atrás, vira uma Espanha da vida, por exemplo, vira uma Itália, onde por muitos anos são 3, 4 times ali que vão brigar. De vez em quando aparece uma quinta força, mas já sem tanta importância assim para os próximos anos. E a tendência no futebol brasileiro, se permanecer desse jeito, é essa, né? Pelo andar da carruagem, infelizmente. Ô Murilo, e uma coisa importante também que eu vejo poucas pessoas debatendo, a tendência, eu acho que de futebol é essa, né? O poder financeiro vai direcionar sempre quem vai conquistar. Mas uma coisa importante, o interior de São Paulo, eu vou falar aqui, eu sou de estado, né? Sou paulistano, e eu lembro que lá nos anos 90, eu com o Palmeiras, a gente quando ia jogar em Rio Preto contra o América de Rio Preto, no Mário Alves Mendonça, acho que era o nome do estádio, quando a gente voltava com empate, a gente voltava feliz. Em Jaú, em Marília, em Americana, enfim, entre tantas cidades que o interior de São Paulo era rico, e era rico porque a competição era uma competição valorizada, né? E o interior de São Paulo formava grandes atletas, né? Então, infelizmente, o interior de São Paulo parou de ser um formador. Por quê? Porque não existe mais competição atrativa. Você monta uma equipe para disputar 2 meses de competição. O calendário de uma equipe do interior, independente da divisão que ela esteja, são 2 meses, né? Então, é importante, sim, tem que se valorizar os grandes, ok, mas não pode se esquecer de quem é o pequeno, quem é o formador, quem ajuda o atleta menor, quem ajuda o profissional que está começando, né? Então, o futebol hoje, o futebol é aquela coisa do mundo da fantasia da televisão, né? Que são os grandes. E se esquece que essa não é a realidade do Brasil, né? Só reforçando o que você falou, o Guarani é o único time de interior campeão brasileiro. Exato. O único da história, o único. Exato. Né? E naquela Copa de 94, no tetracampeonato, nós tínhamos, rapidinho aqui, tem vários outros, o Raí, que saiu de Ribeirão Preto, do Botafogo. Perfeito. O Mauro Silva, que veio do Bragantino, que não era o Bragantino que é hoje, era o Bragantino lá atrás. Exato. E você tinha Márcio Santos, do Novo Horizontino. Não, mas se a gente for buscar, não me lembro de outras. São os 3 mais que dá para lembrar mais rápido. Tudo que veio da força do interior paulista, que você citou. Exato. Então, sei lá, é até uma ideia, né, de se fazer. Óbvio, os grandes têm que jogar, querem jogar grandes campeonatos, sem dúvida nenhuma, é o time que maior investe, quem tem mais poder financeiro. Mas, poxa, fazer um campeonato aí, de repente, anual, com essas equipes menores, classificatório, né, que
o empresário dessas cidades, de Jaú, de Marília, queira colocar o seu nome, estampar na camisa do clube da cidade, porque sabe que vai ter uma competição anual, né? E se criar um calendário para esses clubes menores, para que mais atletas possam se formar desses clubes de interior e chegar nos grandes clubes, né? E isso se perdeu, e dificilmente os grandes, quem são os gestores hoje de futebol brasileiro, esqueceram desse detalhe que o interior de São Paulo, mesmo no Nordeste, enfim, no sul do país, são os formadores, né? Grandes atletas saíram dessas equipes menores. Eu acho que a gente precisa também voltar a olhar para esse lado. Sem dúvida alguma. Ivan, o Marcelo sempre tem as 2 últimas, as 3 últimas, né? Então, para não estender muito aqui, eu vou me despedindo de você. Agradeço imensamente mesmo a participação, a aceitar o nosso convite do podcast Gol Olímpico. Sem dúvida alguma, uma conversa muito legal, muito agradável. O torcedor do Palmeiras que vai nos assistir, vai nos escutar, vai lembrar de vários nomes que você citou, de você também, do Parque Antártica antigo, né, que não é a moderna arena que é hoje. Enfim, um programa legal de saudosismo para quem gosta de futebol de verdade. Obrigado, sucesso a você na sequência aí dos projetos, da carreira, né, seja lá o que você escolha para fazer. Da minha parte, muito obrigado mesmo, Ivan. Que é isso, Murilo. Eu que agradeço o carinho, a sua atenção. Foi um prazer participar. Poxa, essas conversas me fazem bem, né? Você traz coisas, lembranças. Enfim, muito obrigado realmente. Fico à disposição de vocês e sua também para quando precisar. Tá bem, cara? Valeu e foi um prazer conhecê-lo. Igualmente. Legal a participação do Ivan Itzzo aqui no Gol Olímpico Podcast. Aquela tradicional, né, Galate? 2 perguntinhas finais. As 2 para encerrar. Normalmente se estende um pouquinho mais. Mas olhando aqui, eu estava olhando um acervo da carreira dele de fotos aqui, me chamou a atenção um jogo do Atlético Paranaense com o Fluminense. Nas Laranjeiras, uma batalha campal. Essa foi teu maior... Tu ficou com medo ali no campo? Como é que foi essa situação? Foi 95, né? 96. Se não me falha a memória, 96. O torcedor invadiu, aí começou o quebra-quebra. Foi um jogo Atlético Paranaense e Fluminense. O Fluminense, se eu não estiver errado, ele estava brigando contra o descenso, né? E o torcedor do Fluminense estava realmente alterado. E eu não lembro o placar, eu acho que nós ganhamos o jogo, acho que o jogo se empatou 2 vezes, acho que nós ganhamos de 3-2, não lembro. O Ricardo Pinto, eu acho que comemorou um gol e a torcida invadiu o campo nas Laranjeiras, exatamente por onde nós iríamos sair para o nosso vestiário, né? Então nós ficamos acuados. Eu confesso que para me proteger, você acaba também usando de força, né? E quando você apanha, você às vezes perde um pouco a noção, né? Até eu me lembro que acabou o jogo, meu pai me ligou, que apareceu dando um chute num torcedor, e só aparecia eu dando chute, mas eu já tinha tomado um monte de tapa. Eu falei, pô, pai, mas só os tapas que eu tomei ninguém viu, né? Enfim, foi uma coisa triste. E o Ricardo acabou se ferindo, né? Foi um episódio que, quando nós conseguimos sair para o vestiário, o Ricardo tomou um golpe, eu não lembro exatamente com quem na cabeça, ficou em estado sério, teve que passar por uma cirurgia, né, na cabeça. Então foi uma batalha campal ali que, felizmente, o Ricardo depois ficou bem, né? Mas que foi realmente assustador naquele momento. Realmente, estou vendo aqui a fotografia, impressiona. Até o Ivan tá carregando, ajudando a carregar o Ricardo aqui, com a cabeça sanguentada, bem forte mesmo as imagens. E uma outra situação, Ivan, levou um tiro da Polícia Federal.
Marcelo puxou a ficha inteira, Ivan. Eu estava aqui justamente buscando as informações, apareceu aqui, tiro por acidente. Como é que foi? Na Marginal Tietê? Sabia dessa sacanagem? Eu fui surpreendido aqui. Não sabia. Isso aí foi um susto grande, né? Eu jogava na época no Santo André e o preparador físico na época morava em Jundiaí. Ele me pediu uma carona para Santo André. E eu combinei de pegá-lo ali na Marginal Tietê. Quem é de São Paulo, né? O antigo Play Center era entre o parque e o estacionamento do parque. Tinha uma rua ali, né, que desemboca na Marginal Tietê. E eu marquei de pegá-lo ali. E 2 horas da tarde, sei lá, 1h30 da tarde, né? Enfim. E eu parei, o Estélio entrou no carro, pôs a bolsa dele na porta de trás, entrou na frente, e quando eu voltei, assim, que eu fui pegar a Marginal, eu comecei a ouvir tiros e fui alvejado no braço, né? A bala atravessou o porta-mala, assim, atravessou meu braço, eu dei muita sorte, atravessou o carro. Mas tu pensava que era um assalto? Na hora você não pensa nada, né? Eu não pensei nada, eu só ouvi tiro e quis fugir, né? Você está dirigindo. Eu ouvi tiro, senti um impacto no braço, e, vou fugir daqui, né? Você não dá tempo, Marcelo, você não tem tempo de... E, assim, coisa é muito rápido. E aí um carro todo preto, acho que era um Vectra na época, se lança em cima do meu, assim, me fechando, né, na Marginal, freia e já desce. Aí que eles deram voz de prisão, Polícia Federal. E, bom, resumindo, eles tinham uma informação de uma entrega de droga naquele local. E eu cheguei na hora errada, no lugar errado. Mas o grande ponto foi que eu parei o carro para pegar o Estélio, né? Eu estacionei o carro, eu fiquei parado ali por 1 minuto, sei lá quanto tempo, e eles podiam ter dado voz de prisão ali, eu estava parado, e eram 10 agentes federais, se não me falha a memória, dos 10 só um que atirou, né? Diz ele depois, eu fui na corregedoria da Polícia Federal, que ele atirou para o alto, mas infelizmente acertou o porta-mala do meu carro, né? Enfim, aí reconheceram um erro, né? Enfim, graças a Deus, só foi o susto, mas... Bem diferente, né? O céu pro porta-mala do carro é um pouco longe, né? Mas enfim. Que ele alegou que eu estava fugindo, né? Que eles deram voz de prisão. Cara, eu estava parado, se eles tivessem dado voz de prisão, né? Você imagina, eu estaciono o carro, até o Estélio vir andando, abrir a porta de trás, pôr a bolsa, fechar. Se isso não está parado, né? Enfim, tiveram todo o tempo do mundo de cercar meu carro naquele momento, né? Enfim, mas foi o susto, graças a Deus, eu não tive sequela, só fiquei com minha mão e meu braço um pouco dormente até hoje, porque pegou enervação, né? Mas isso não atrapalha meus movimentos e foi um grande susto. Graças a Deus, então, foi apenas um susto aí, um acontecimento, enfim, que passamos aí na vida. Mas muito obrigado, então, a Ivan Izzo, mais uma vez aqui no Gol Olímpico Podcast, uma lenda do Palmeiras, né? Passou a carreira toda praticamente na Sociedade Esportiva Palmeiras. Uma pena, realmente, que não aproveitou um pouquinho da Parmalat ali, né? Quase para começar a era de glórias da Parmalat. Mas, enfim. E uma curiosidade também aqui, para encerrar, porque eu sou do norte do Brasil, sou do Amazonas, e o Ivan passou por lá também, a região norte do Brasil. Mas foi em Belém, no caso, com o Paysandu. O futebol não é tão desenvolvido, né? Ô, Marcelo, mas você quer que eu te fale? Você quer que eu te fale? Sim. Várias vezes, muita gente pergunta para mim qual foi o maior clássico que eu participei. Repá. De rivalidade. E eu já joguei Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e Santos, Palmeiras e São Paulo, né? Aqui no estado, né? Defendendo o Vasco como comissão, Vasco e Flamengo, Grenal no Sul, Atletiba, né? Em Curitiba, mas nenhum
Nenhum Olha aí, foi igual ao Repá. Nenhum foi igual ao Repá, por quê? Pela paixão do torcedor, é uma coisa de louco, assim, não tem comparação. Então, assim, é uma imagem que ficou, né, assim, da minha história, de ter jogado no Repá. Foi, assim, realmente emocionante. Tá aí, portanto, então, Ivan Izzo, assim a pronúncia, né? Italiano, Izzo, nosso convidado aqui no Gol Olímpico Podcast. Muitíssimo obrigado por aceitar o convite, pela participação, pela colaboração aqui com o projeto. As portas estão escancaradas para mais um retorno aqui no Gol Olímpico Podcast. Tá certo, Ivan? Muitíssimo obrigado mais uma vez. Obrigado você, Marcelo Murilo. Obrigado mais uma vez, tá, cara? E fico à disposição de vocês. Obrigado. Tá legal, então. Valeu, então, Murilo Galati. Muitíssimo obrigado, Murilo Galati, Gabriel Galati na coordenação. Nos vemos na próxima semana com um novo episódio no YouTube. Como é que é, Galati? O CCC, se inscreva, né, no canal. Curta, compartilhe e comente o projeto podcast Gol Olímpico nas redes sociais para fortalecer, né, o trabalho do pessoal aí. É isso aí, então. Nos vemos na próxima semana com um novo episódio no YouTube, nas redes sociais do Gol Olímpico Podcast. Até lá, então. Um abraço a todos. Tchau. Valeu.